Bom dia, cavalheiros e damas, terceiro ano, colégio âmbulo, terceiro ano de ensino médio. Estamos agora, iniciando o nosso terceiro trimestre. Hoje é a nossa primeira aula já, caminhando para os nossos encerramentos do nosso ano letivo, terceiro trimestre. E nós encerramos a semana passada falando sobre o simbolismo, começamos falando do simbolismo e agora vamos continuar essa temática que é tão importante, porque ela preconiza, vamos dizer assim, a escola literária que antecede, junto com o pré-modernismo, a Semana da Arte Moderna de 1922, que é tão importante, tão significativo para a nossa literatura, que traz aí uma ruptura de padrões, de modelos que até então eram seguidos, Então, a Semana da Arte Moderna, ela significa essa ruptura, esse rompimento. Então, nós vamos encerrar esse olhar sobre o simbolismo. Nós falamos de algumas características na última semana e hoje vamos aprofundar um pouco mais em estudo dessa escola literária também poética, assim como o parnasianismo, que tem como essência a estrutura poética, uma escola literária só de poesia. O simbolismo também o é, E, só lembrando, nós estamos ainda na apostila 3, exercício da página 106, todos os exercícios, para nós praticarmos. E aí vamos pensar aqui no simbolismo no Brasil, Ele acontece num período curto, não menos importante, mas num período curto, de 1893 até 1902, um pouco antes da Semana da Arte Moderna, e nós temos dois nomes significativos, muito importantes para o simbolismo no Brasil, que são Cruz e Souza, que ele chama muita atenção, porque ele é um dos poucos autores, escritores negros do século XIX, daí ele tem uma importância muito forte, ele traz isso para a poética dele, esse ser negro, a gente consegue enxergar plenamente na poética de Cruz e Souza. Ele fala muito de uma profundidade filosófica, de uma angústia metafísica, desse ser inserido no mundo, de quem é ele, para que ele veio, para onde que ele vai, o que significa ele dentro do mundo da sociedade, para além de tudo que está no físico e para além do metafísico. E por essa questão mesmo da própria identidade do ser negro, ele tinha nos seus poemas uma obsessão pela cor branca, Então a gente vai perceber sempre essa metáfora do branco, essa coisa da névoa, das nuvens, Tem alguns chamam até de poetas nebalistas, Então ele tem essa obsessão pela cor branca, dadas as suas condições. Já Afonso de Guimarães, ele vai ter uma poesia muito marcada pela religiosidade. A gente precisa lembrar que o simbolismo, ele é a literatura, como o próprio nome diz, a literatura do simbólico, daquilo que quer se distanciar apenas do concreto, do físico. Então ele vai falar do metafísico, daquilo que está para além das aparências. E aí ele vai ter uma poesia muito marcada pela religiosidade, pela morbidez, muito de falar da morte, do que seria após a morte, pós-morte, Então ele tem essa morbidez aí que lembra muito os poetas do romantismo, o escapismo através da morte. Relembrando que o simbolismo ele surge na França com Charles Baudelaire, com Flores do Mal. E, de maneira geral, o simbolismo na França vai trazer muito para o simbolismo no Brasil, é característica do misticismo, da musicalidade, por isso a presença forte da sinestesia, e das aliterações, das assonâncias, O rigor formal, ele permanece como ocorre lá na época do parnasianismo, O uso de reticências é muito interessantíssimo, As reticências são as lacunas a serem preenchidas. Como ele é simbólico, nada é dito diretamente, Aquelas reticências significam o simbólico, a lacuna a ser preenchida pelo leitor. O leitor ele é um coautor, A valorização do mistério,
né, das maiúsculas alegorizantes, ou seja, aquelas letras maiúsculas que estão ali para fazer o simbólico também, a musicalidade e a sinestesia que gritam nesses poemas, né? E uma coisa que é preciso observar, que os poetas do simbolismo, eles duvidam muito da realidade concreta, né? Então eles querem experimentar os sentidos, a essência. Por isso que a gente vê muito o uso, né, do tato, do olfato, do paladar. Então essa busca pelo sensorial, né, a busca pelo despertar dos sentidos, certo? Nós temos aí um contexto histórico do simbolismo, né, que coincide, né, com o fortalecimento, né, do capitalismo, da burguesia, da expansão imperial, né, então lá na metade do século XIX. E aí isso tudo, esse contexto todo vai mostrar o quê? Uma realidade polarizada, uma disparidade social muito grande, uma elite econômica com o capital centrado e uma grande parte do proletariado, né, vivendo ali de penúria. Né? E aí a gente tem a questão da expansão imperialista na Ásia, na África, né? A corrida armamentista. Aqui no Brasil, né, surge ali no pós-abolição da escravidão, da escravatura, com a proclamação da República, a Guerra de Canudos. Então, ou seja, nós temos ali um país populando em conflitos e em transformações políticas, econômicas e sociais. Né? E tudo isso incomodando o poeta, tudo isso incomodando a voz poética que quer, saturar daquilo tudo, fugir de tudo isso. Né? Então, por isso que eu deixei aqui separado para vocês. Ó, os artistas novamente recorrem à fuga da realidade, através do simbólico. Né? Só que ao invés de ser aquela fuga adolescente e infantil, vamos dizer assim, né? Aquela fuga adolescente e infantil que os românticos fazem, é uma fuga metafísica, filosófica, reflexiva, diferente do romantismo. A gente não confunde romantismo com simbolismo. Né? E um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que o simbolismo ele tem muito a ver com o visual, com o sensorial, e a gente pode falar que o simbolismo, em termos de arte, ele é a literatura, ele dialoga de uma forma muito interessante, muito bacana, com a pintura impressionista. Né? Ao criar imagens menos nítidas, né? Então o Claude Monet é um exemplo claríssimo disso. Então a gente não tem aqueles contornos bem definidos, porque tudo é simbólico, tudo é sugerido. Compete ao leitor ou ao apreciador da arte completar o texto ou interpretar o quadro a partir das suas apreensões, das suas percepções, dos seus sentimentos. Né? Então, por isso que a gente pode falar que o simbolismo na literatura, ele corresponde ao impressionismo na pintura. Aí deixa um quadro aqui lindo, né? De Claude Monet para vocês verem, tá vendo? Os aspectos, os contornos, você vê uma paisagem, mas uma paisagem desfocada, ela não é bem torneada, bem desenhada. Por quê? Compete a nós completarmos essa imagem, vamos dizer assim, né? E o simbolismo, né, a gente vai perceber nele, né, uma falta de confiança na realidade, e ser entendido ali como ilusório. O capitalismo trouxe essa desilusão, né, a exploração, na verdade não o capitalismo, a exploração do homem pelo homem, a exploração do homem dado ao capital, trouxe essa desilusão para o poeta. Né? E o simbolismo ele vem também com um pouco de oposição ao excesso do objetivismo, do parnasianismo e do realismo-naturalismo. Né? Então ele vai buscar uma valorização do não racional, do mistério, do que está subentendido, vai ter um apreço pelo não consciente, ou seja, a busca do mundo inconsciente, do espiritual, a tentativa da fusão do mundo espiritual com o material, né? A crença na existência de algo ideal. Né? Então a gente vai perceber ali uma visão, uma relação muito do visível com a essência das coisas, a busca da essência, entendida como ideal. Bem platônico isso, né? Misticismo, uma sondagem, valorização do eu, da intuição, a musicalidade das palavras, uma alienação social, ou seja, um distanciamento dos problemas sociais. Né? O rigor formal ele continua com a metrificação, com a rima. Né? Uma visão contrária do otimismo que o cientificismo trouxe. Aí não, o cientificismo
o capitalismo trouxe problemas também, né? Então ele vai buscar o abstrato, aquilo que pode ser sugerido, buscar despertar as impressões, não o real, né? O poder da sugestão, da sugestão em oposição ao excesso de objetividade, né? E como eu já havia dito, o uso das sinestesias, né? De palavras que buscam a essência do indivíduo. Deixei aí para vocês uma foto, eu falei para vocês que ele tinha uma obsessão com a cor branca, muito pela questão dos problemas que ele sofria, né, no pós-escravidão, né, da abolição da escravatura, né, o nosso principal e maior simbolista, Cruz de Souza, né, então ele era negro, filho de escravos alforriados, né, então ele tem uma poesia de muita angústia, né, de muita dor, de muito sofrimento, né, com essa obsessão pela cor branca. Ele tem as principais obras dele, Missal e Broquéis, que abrem o simbolismo. Ele tem outras, né, como Evocações, Faróis, Últimos Sonetos, mas as duas que chamam a atenção, Missal e Broquéis. Alfonso Guimarães, já nascido, né, o nosso mineiro de Ouro Preto, né, viveu a maioria do tempo dele lá em Mariana, né, a poética dele vai ser marcada pela religiosidade e pelas religiosidades, um misticismo muito associado à questão da morte, né? A temática sempre recorrente, esse sofrimento pela pessoa amada. Então nós temos alguns poemas dele, né? O Septenário das Dores de Nossa Senhora, Câmara dos Ardentes, Dona Mística, Medivos, Quiriale. E deixei um poema aqui para vocês, né? Que são considerações, né? Para as estrelas de cristais gelados, as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e siderais noivados, de nuvens brancas em amplidão vestindo, um cortejo de cânticos alados, os anjos as cítaras ferindo, passam das vestes dos troféus prateados, as asas de ouros, finamente abrindo, de etéreos turíbulos de neve, claro incenso aromal, límpido e leve, ondas nevoentes de visões levanta, e as ânsias, o desejo infinito, vão como arcanjos formulando ritos da eternidade que os astros cantam. Perceberam aí a presença das reticências, a presença da cor branca, a presença do simbólico, né, do incenso, do turíbulo, dos arcanjos, muito do metafísico. Isso é a literatura simbolista no Brasil, né, que muito bem representada por Alfonso de Guimarães e Cruz de Souza. Grande beijo a todos, até a próxima.